Sou o ministério de Elias e de Moisés, sim. Ele pregou dizendo: se alguém vier aqui dizendo, eu sou uma daquelas testemunhas de Apocalipse 11. Você é uma das testemunhas? Qual dos dois você é? Eu sou Elias. Você é o profeta Elias? Vieste de volta? Mas Elias, nós conhecemos a sua história na Bíblia. Se você é Elias, então eu sou o ministério de Elias, sim, para que nós possamos ver de acordo com a Bíblia. E apontou o dedo em seus olhos bem abertos. Se é Elias, a sua identidade e o seu ministério devem estar dentro da Bíblia. Se você é Elias, você tem que ter capacidade de ordenar ao céu e ele abrir e fazer cair chuva agora. O tempo de brincadeira acabou. Mas Elias nós conhecemos. Ele tem que chamar fogo do céu e o fogo desce. David Alward disse que orou dizendo: o seu servo, eu vou chamar o fogo, e eu vou chamar fogo de Elias, eu vou chamar fogo do céu. E Deus mandou o fogo. Ver vídeo, o momento exato que o fogo de Elias desceu. Continuação da pregação. O profeta David Alward disse que é o ministério de Moisés. Mas Moisés nós conhecemos, ele disse na pregação. Ele tem que chamar Jeová, o seu amigo, e Jeová vir na nuvem e ficar de pé diante dele, de pé diante de Moisés. Ele chamou Deus, o seu amigo, ele veio na nuvem branca e na espessa nuvem escura, e Deus ficou de pé diante dele numa conferência. O profeta David Alward continuou dizendo: sou o ministério de Moisés. Se alguém vier a ti and says to you, e dizer a ti, I am one of the witnesses of Revelation 11, eu sou um daqueles testemunhos de Apocalipse capítulo 11, and tells you, e te diz, and you ask him, e você lhe pergunta, oh, you are one of the witnesses. você é um dos testemunhos? So which of the two are you? De qual dos dois você é? And then he says, E depois ele diz, I'm Elijah. eu sou Elias. Wow. Uau! You are the prophet Elijah. Você é o profeta Elias? You have come back. Vieste de volta? Wow. Uau! But Elijah, Mas Elias, we know his stripes nós conhecemos as suas marcas in the Bible. na Bíblia. So if you're Se Elijah, você é Elias, then go ahead então vai lá and do the ministry of Elijah, faça o ministério de Elias so we can see para que nós possamos and ver compare with the e Bible. comparar com a Bíblia. Can you put the fire on it? Make sure you get a soft drink, Coca-Cola, Fanta. They give you Coca-Cola and Fanta. So listen. Escuta aqui. So, Então, I said, if it is Elijah, se é Elias, that one we know. aqueles nós conhecemos. His identity A sua identidade and his ministry e o seu ministério is in the Bible. está dentro da Bíblia. Because the time for joking is over. Porque o tempo de brincadeira acabou. If he is Elijah, Se ele é Elias, he must be able to come ele deve ser capaz de vir in a summer day quando há sol assim and command heaven e ordenar o céu to open para abrir and bring rain e now. fazer cair chuva agora. The time for joking is over. O tempo da brincadeira acabou. But Elijah we know, Mas Elias nós conhecemos. he must be able to call fire from heaven and fire down. Ele tem que chamar fogo do céu e o fogo desce. Ei! If he says it's Moses, Se ele diz que é Moisés, but Moses we know mas Moisés nós conhecemos. must be able Ele tem que ser to capaz call Jehovah his friend. de chamar Jeová seu amigo. And Jehovah come in the E clouds Jeová vem na nuvem. that did not visit during the time of Jesus. Não visitar durante o tempo de Must Jesus. come to him Deve vir a ele. and stand before him. Ficar de pé diante dele. So I was saying those things
Eu estava a dizer essas coisas. I saw in the dream that I was telling the world. Eu vi no sonho que eu estava dizendo ao mundo. So I was saying, and I said, Elijah, E eu estava a dizer que Elias, he must call down fire ele tem que chamar fogo para descer from heaven. do céu. And you know, he was somewhere here. E ele estava alguns ali. There's more here. Há mais aí. And there was someone there with the trumpet. There's a lot of detail I E know. havia alguém também com trompeta. Há muitos detalhes que eu sei. But listen to this. Mas escuta isso. When I was saying fire, Quando eu estava a dizer fogo, the Lord put fire above the tent o Senhor in the cloud. meteu fogo acima Like da this. tenda, com uma nuvem assim. Did you get it? Você obteve? Did they send it to you today? You did not, eh? Okay, so you'll get it. The fire like this. Fogo assim. He pushed the glory in the cloud Ele meteu a glória na nuvem, and fire over the tent like this. fogo sobre a tenda assim. Hallelujah! Aleluia! It is time for evening sacrifice. É tempo para o sacrifício da noite. We must now offer the blood of Jesus. Devemos agora oferecer o sangue de Jesus. But what I wanted to say is this. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: That when it's time for the cloud of God, this is very powerful. quando é o tempo para a nuvem de Deus, Momento. This is very powerful isto é muito poderoso, because the Lord allowed video to record the fire video. porque o Senhor permitiu um vídeo filmado. Filmado. So, this one is amazing. Isto aqui é Because maravilhoso. he allowed them to see the door to heaven open and pour fire. Ele viu a porta para o céu e posou fogo With video. com vídeo. And when the Lord is sure that they are watching, E quando o Senhor tinha certeza que estão a ver, then he pours fire, e ele faz descer fogo, and at one point he cut it. até um ponto ele cortou. And then you see the flame do this. Você fala, veja a chama go fazer again. assim. E depois ele vem. So he does things Ele faz coisas so that they know that this is the living God. para que eles saibam que esse é o Deus vivo. He is doing it Ele está fazendo isso. because his servant Porque o seu servo, has said, ele disse: I am calling fire. eu estou a chamar fogo. Calling the fire of Eu estou a chamar Elijah. fogo de I Elias. am calling fire from Eu heaven. estou a chamar fogo do céu. By video, No vídeo, they recorded live. gravaram The mano de Dios, a the mão hand de of Deus, Dios, a mão de Deus, pouring fire. a mão de Deus a pôr o fogo. And then when he's sure they're watching, he cut it a bit. Quando ele viu que estavam a ver, ele cortou um pouco. And then the flame do like this. Depois a chama explodiu. And it start to pour again. Depois meteu It is É spectacular. espetacular. É espetacular. The Lord loves Africa. O Senhor ama a África. Holy Father, Baba mkuu, you are the God of Elijah, wewe ndiwe Mungu wa Eliya, the tremendous God of Israel. Mungu wa ajabu wa Israeli. Father, in the mighty name of Jesus, Baba, katika jina kuu la Yesu, look, my Father, angalia baba yangu, I have no other friend on this earth sina rafiki mwingine ulimwenguni humu except you, Jehovah, my friend, ijapokuwa wewe Yehova rafiki wangu, my God and my Lord. Mungu wangu na Bwana wangu. Father, I ask you now to open the heavens here again Baba, nakuuliza ukafungue mbingu hapa tena and visit these people na ukawatembelee hawa watu in a very historic way. katika njia ya kihistoria. You who is the God of Elijah, Wewe ambaye ndiye Mungu wa Eliya, the tremendous God of Elijah, Mungu wa ajabu wa Eliya, the fearsome God of Elijah. Mungu wa kuogofya wa Eliya, I welcome you here ninakukaribisha hapa in the mighty name of Jesus katika jina kuu la Yesu, to bring the fire of Jehovah. ukalete moto wa Yehova. Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! I have called down fire. Nimeitisha moto! I have now called down fire Sasa nimeitisha moto from heaven. kutoka mbinguni. The fire of Elijah. Moto wa Eliya! The fire of the prophet Elijah. Moto wa nabii Eliya!
Let the nations know Wacha mataifa that yajue there is fire here. kwamba kuna moto hapa. Ninakukaribisha rafiki wangu. Hallelujah. Hallelujah. Welcome, Lord. Karibu Bwana. Kuna mtembeleo, tazama hiyo. I told you. Niliwaambieni. This time around you shout for everybody to see. Wa mara hii atapaza sauti kwa kila mtu kuona. On a piece of paper in heaven, on a material that looked like a piece of paper. And then that piece of paper came all the way from heaven. All the way, it was very stunning, all the way from very far beyond the universe. It came all the way towards his servant, all the way descending, all the way leaving all the cities of the world until it landed on my hand. I took it and I began to read the content of that letter, what the Lord Jehovah wrote to me. And then after that, the glory of the Lord began to shine on me from heaven, direct from heaven, beaming on me. And then my left prophetic hand became super glorious. And then by voice the Lord spoke from heaven, and he said, "You wear the stripes of John the Baptist also. You wear the stripes of John the Baptist also." And my left hand became so glorious. And I remember I fell down, began to weep very bitterly at this tremendous love from the Lord towards the church, that he can send a messenger that has many stripes, many stripes combined together, of Moses, the man of God, Elijah, the dreadful, deadliest prophet, John the Baptist, and then now Daniel. This is a tremendous time, beloved people. The Messiah is coming. Thank you. Significando que há uma diferença daquilo que foi sepultado e aquilo que ressuscita. No caminho de Emaús, eles não puderam reconhecer que era ele.
Assim que Deus misterioso. ni Mungu wa maajabu namna gani? Until he sat down and he broke bread and gave thanks. He Até was que ele sitting in front of them, assentou-se, they could not recognize quebrou o him. pão. Ele estava sentado bem na frente deles e eles não puderam reconhecê-lo. Lakini Ai! hawangeweza kumtambua. Hallelujah. Aleluia! I can show you because these two prophets Eu are posso two. I mostrar can show you porque one of them is wearing eu an posso eternal body. mostrar We can show que you there. esses dois profetas, que são dois, eu posso mostrar que um deles está vestindo o corpo glorioso. Vocês podem ver muito bem lá. Hallelujah. Aleluia! Olha aquilo. One of them is in the glorious body. Deles está no corpo glorioso. Look at that. Olha The aquilo. mystery of Yahweh. O mistério de When Michael Yahweh. needs one will stop sleeping. Quando And German is listening. So look at that on your screen. olha isso na sua tela. When the Lord brought these two prophets, one in the glorious body, Quando o and Senhor one trouxe in esses the- dois one in the profetas, glorious eternal body and um one no in corpo the glorioso e physical, natural eterno body. e o outro no corpo físico e natural. Mmoja akiwa katika mwili wa utukufu na mwingine akiwa katika mwili wa kiasilia. Look at that mystery in front of you right Veja este mistério na frente de vocês, there. bem Look at that aqui. shocker Olha este choque that the Lord has presented in your eyes que o right there. Senhor apresentou diante dos seus olhos That aí. is very fearful. Isso é muito Look at temível. the one that is glorious, the glory. Veja aquele que é glorioso, veja a glória. Just look at the amount of the glory Veja a being quantidade exuded, de glória que está sendo exalada, being exuded from the one that is sendo standing behind. exalado daquele que está de pé atrás. Veja a diferença na roupa And the do da glory even frente. surpasses to the front. E a glória passa para a frente. Ela And so ultrapassa. look at that dread. Então veja este temor, esta coisa And temível you tell me. que você me diz. And he says, E ele diz, step by step, passo a passo, verse 37, versículo when 37. you saw Quando você viu, os dois profetas operam nas dois corpos. one of them in the glorious body, Deles no corpo glorioso, again presented on your screen right now. novamente apresentado na sua tela agora. Today you heard that sometimes E hoje that body vocês is ouviram physical, que algumas vezes este corpo é físico, sometimes it's spiritual. algumas vezes That body espiritual. is transported by the Spirit of the Lord. Este corpo é transportado pelo Espírito do And he said Senhor. that body E ele está dizendo que is este a corpo superior body, é um corpo superior, an eternal body. corpo But it's the eterno. same. It has some features of the physical Mas body. ele tem algumas características do corpo físico. It's an honorable body. É um corpo It's honrado. like the body of Christ. É como o corpo de That Cristo. body Este is corpo a glorious body. é um corpo And that's glorioso. why E é por isso that is a superior body. que este é um corpo That superior. body is imperishable. Este corpo é imperecível, imortal, It is honorable. é honrado, It is not subjected to decay. não é sujeito à It is corrupção, incorruptible. é It incorruptível, cannot be subjected não to pode ser shamefulness. submetido à vergonha, às práticas vergonhosas. Ele não é fraco, ele é poderoso, ele é sem pecado, It has defeated death. derrotou a It is morte. extraordinary body. É um corpo extraordinário. It can be taken up into heaven. Pode It can ser come levado down. até o céu e pode descer na terra. For example, in the book of Acts, chapter 9, Como, as por I read exemplo, now, no livro de Atos, capítulo 9, como eu vou ler Acts agora, chapter 1, rather, verse 9. o livro de Atos 1, He says the versículo following. 9, ele diz o After he seguinte: said this, depois he de was dizer taken up isto, before their very eyes. ele foi elevado às alturas diante dos olhos deles e uma nuvem os encobriu à Body vista can be deles. taken up Este corpo pode ser levado para in the cima rapture on that no day. arrebatamento naquele dia. That body can be taken up into the kingdom of heaven. Aquele corpo pode ser levado para cima, para Let us dentro do listen reino to do the céu. Tanzanian pastor Vamos before I ouvir give o you the pastor de breaking news that I Tanzânia have right now. antes de dar para vocês a breaking news que eu tenho agora. When the Lord took me all the way to Kakamega, Quando o Senhor me levou todo o caminho até Kakamega, o pastor da Tanzânia, the Tanzanian pastor, o pastor de Tanzânia, before I give you the breaking news, antes de eu dar a breaking news. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Pastor Charles Nikanor, niko upande wa Tanzania kwa sasa,
Como nós ouvimos os profetas do Senhor dizerem, este pastor, ele morava em Kakamega, e então ele era um pastor, tinha uma igreja, mas a família dele, a esposa e os filhos decidiram atravessar para o Ministério de Arrependimento e Santidade. Mas ele ficou tão irado, tão furioso, como ele sendo um pastor, a família traiu ele e quis abraçar o Ministério de Arrependimento e Santidade. Então ele pegou uma faca e estava prontinho para matar os filhos e a esposa, quando um dos profetas do Senhor apareceu repentinamente na frente dele e bateu na mão dele, e a faca saiu voando da mão dele, bateu no vidro da janela, rasgou o vidro da janela. E no fim, as palavras que ele fala é o que o profeta do Senhor falou para ele. Então, o profeta do Senhor apareceu no corpo físico, bateu na mão física dele, tirou a faca dele. Haikuwa niko kwenye mambo mengine, nilikuwa namuona na hata kunipiga mkono, nilisikia maumivu kwenye mkono huo ambao alipiga. Então a faca saiu voando da mão dele, aleluia. E então ele perguntou: Charles, o que você está fazendo? Então, atravessando através das paredes do teto. É por isso que algumas vezes, quando nós estamos acima do oceano, naqueles voos transatlânticos, através do oceano, normalmente quando eu estou com a minha equipe, nós estamos sentados juntos no voo. Ele está falando do avião. E nós estamos muito numa altitude muito grande, passando por cima do oceano naquele avião. Então, algumas vezes você realmente está no coração do oceano. Então você me ouve dizendo para a minha equipe: eu não estava aqui. Tem uma ilha aqui embaixo. Nós acabamos de descer aqui. Então eu desci lá, eu cumprimentei pessoas, eu visitei, eu fui até igrejas. Então depois disso, eu voltei para o avião. Eu desci lá, eu estava no avião, desci. Quando eu vi essa ilha, eu desci, cumprimentei pessoas, eu vi as casas das pessoas. Eu vou até lá embaixo, naquela ilha, eu os cumprimento. Em alturas muito altas, em uma velocidade supersônica. Eu vou algumas vezes em uma velocidade de 1000 quilômetros por hora. Então, algumas vezes eu estou aqui, mas eu ouço o que está sendo dito na Casa Branca, em Washington. Eu estou lá também, eu estou sentado lá. Algumas vezes eu estou aqui, e eu vi um aleijado. Algumas vezes eu até mesmo toquei o aleijado e fiz ele levantar. Aleluia! Há uma vida impressionante adiante de vocês aqui. Mas neste caso, em particular, porque ele queria esfaquear o filho e então a criança e a esposa. É por isso que o Senhor me faz chegar lá e bater na mão dele bem na hora que ele ia fazer. E fisicamente a faca atingiu o vidro e a janela e quebrou o vidro. Porque pela forma como eu bati na faca. Então, o mistério de Deus, o reino de Deus está vindo. Isto é muito grande, povo abençoado. Mas antes de eu dar as breaking news para vocês que eu tenho agora, vamos a Lima, Peru, novamente. Eu estava na adoração, tentava cantar, mas eu não conseguia cantar. Porque quando o profeta começou a cantar, eu comecei a ver duas
duas pessoas em vez de uma pessoa. O tempo todo, quando eu olho para ele, eu não vejo um, eu vejo dois. Sim, eles são dois, você tem razão, eles são dois. Eu estou olhando com os meus olhos e eu vejo dois, o tempo todo, com os meus olhos. Dá o microfone para ela. Vocês são dois o tempo todo, você está certo, vocês são dois, eu posso ver vocês com os meus olhos. Eu posso ver vocês o tempo inteiro. O Senhor abriu seus olhos e você viu os dois profetas lá? Com os meus olhos. Eu pude vê-los com os meus olhos. O tempo todo. Eu posso te ver o tempo todo como dois. Assim como eu te vejo, eu vejo dois. Vocês são dois. Vocês são dois. O tempo todo. O tempo todo quando eu te vejo. Veja as diferenças dos dois profetas que estão debaixo da mesma tenda. Profeta semelhante a Elias, Dr. David Ur, este. Profeta Elias, de Malaquias capítulo 4, versículo 5, este. Observe as diferenças das cores da tenda na frente deles. Aqui, as cores aqui. Aqui está diferente, então não é montagem. É a mesma tenda, ó. Um tem a perna esquerda que está para trás, ó. Perna esquerda para trás, o outro perna esquerda para frente. Tem uma abertura aqui, aqui não tem abertura. Então, esse é o profeta Elias de Malaquias, que veio do céu. Esse é o profeta semelhante a Moisés e a cópia do profeta Elias. O paletó tem uma abertura aqui do profeta, aqui é a cópia do profeta Elias, e neste profeta Elias não tem. O paletó está liso atrás, ó, liso atrás, e do profeta Elias está amassado. A lapela do ombro esquerdo é alta, aqui a lapela é alta e aqui está fofa, diferente. Não tem púlpito atrás dele, ó, aqui tem um púlpito de acrílico e aqui não tem púlpito. Não tem objeto dourado atrás dele. Aqui não tem objeto dourado do profeta semelhante a Moisés e a cópia do profeta Elias. E aqui tem um objeto dourado atrás do profeta Elias. Tem objeto verde e uma caixa de som entre os dois na plataforma. Aqui tem um objeto verde e tem uma caixa de som entre dois. Então, se fosse montagem, deveria ter 4. Veja na foto as diferenças dos dois profetas, os mesmos. Aqui está o profeta Elias de Malaquias e aqui está o profeta semelhante a Elias de Malaquias capítulo 4. À esquerda, né? O profeta semelhante a Elias de Malaquias capítulo 4, Dr. David Ur, à esquerda é mais forte, mais alto, ele está olhando para o público à direita, está olhando para cá. O profeta Elias de Malaquias capítulo 4, versículo 5, à direita, é mais magro, mais baixo, tem a cabeça menor, ele está olhando para o público à esquerda, está olhando para lá. Veja a diferença das mangas esquerdas dos paletós deles. Olha as mangas esquerdas aqui, olha a manga esquerda aqui, como é diferente. Então são duas pessoas que estão juntas com as suas diferenças. Aqui está o profeta e é a cópia do profeta Elias, e esse é o profeta Elias. Deus mostrou os dois profetas para o profeta semelhante a Moisés, Dr. David Ur. Transcrito: quando o Senhor, ele me levantou até o céu, aqui é o profeta semelhante a Moisés, Dr. David Ur. Então ele me mostrou de cima das 2 oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. E nesta hora é absolutamente muito claro para todo ser vivente que o Messias está vindo. Naquela conversa ontem nós vimos uma maior revelação desta mega revelação que o Senhor colocou diante das nações nesta hora. O que é central nela foi o fato que o Senhor revelou, ele deu uma grande revelação especialmente para a igreja de Cristo Jesus. Que os 2 mega profetas,
Os profetas do livro de Apocalipse 11, os profetas antigos que foram amigos de Deus, aqueles que foram enviados para vocês para falar com vocês a respeito da gloriosa vinda do Messias e para instruir vocês como se preparar para a vinda do Messias, a instruí-los a respeito da hora da justiça. É a hora para a santidade, a hora para o arrependimento e para apartar-se do pecado, que esta é a dispensação, é o tempo para zero tolerância ao pecado. Então nós vimos muito claramente que cada um deles tem duas formas espirituais, que é a unção e a autoridade deles tem duas formas. Nós vimos muito claramente em Apocalipse capítulo 11, versículo 6 e o 13, que cada um deles pode literalmente fechar os céus ou comandar os céus para abrir ao mesmo tempo, também ferir a terra com enfermidade e transformar a água em sangue. Eles são dois. E um deles, porque o homem é designado ou determinado morrer uma vez, um deles morreu e foi levantado pelo arcanjo Miguel. Esse é o Moisés, conforme Judas, versículo 9. E ressuscitado no trono de Deus. Eu vi estes eventos. Eles estão cientes, cada um deles está ciente desses eventos. Negrito. Eu, aqui, é o profeta semelhante a Moisés, de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, Dr. David Ward. E ele continua. E o outro deles, que é o profeta Elias, é o anjo que foi levado para cima nas carruagens de fogo. E então, naquela revelação que o Senhor deu ontem, eu quero apenas acrescentar uma coisa aqui, hoje, novamente, que o Senhor me falou. Então, por vós, o Senhor me falou. Quando o Senhor, de fato, me mostrou os dois, ou seja, Moisés e Elias, e de pé diante do Senhor de toda a terra, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 4. Então a voz do Senhor falou, ele disse, onde quer que qualquer um deles vá, o outro tem que estar lá. Em outras palavras, os dois vão ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, em todos os lugares nesta missão. Onde quer que um deles vá, o outro tem que estar lá. Então eles são sempre dois, um sempre no corpo invisível, que é o Moisés. Mas o Senhor traz a revelação de Deus, o Pai. Então as pessoas podem ver aquele que está no corpo eterno, glorioso e imortal. Ou seja, Moisés está conectado pelo Espírito Santo no corpo físico do profeta semelhante a Moisés, Dr. David Ward. E ele continua. E ele apresentou a natureza deles, na qual cada um deles está em duas formas nesta mega visitação do Senhor, que aconteceu antes de ontem. E então o Senhor apresentou a coluna reta que vem do céu e desce sobre a coroa da cabeça deles, representando e demonstrando para uma geração a justiça deles, e a santidade deles, e a retidão deles diante do Senhor, e a enormidade da unção que eles possuem. Também é ilustrado pelo mega tamanho das duas oliveiras, de Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14, robustas, profundamente arraigadas, forte e rica, atingindo quase até o céu. Mas o que é até mais importante, depois que a voz falou para demonstrar que cada um deles tem as duas unções, enquanto eles atuam, um no corpo imortal, no caso Moisés, e o outro no corpo físico, que é o Dr. David Ward. Então, e muitas vezes eles ficam alternando entre as duas posições todo o tempo, de tal forma que você, no caso, Dr. David Ward, começa uma conversa com este aqui, e quando você está terminando o telefonema nesta rádio, você está terminando com o outro. As palavras este e outro refere aos dois profetas, Moisés e Elias, falando através da boca do profeta David Ward. Então Deus Pai, ele assinou a identidade de cada um dos dois, no caso é o profeta semelhante a Moisés, que foi levantado na terra, podia ver no pedaço de papel que ele fez descer, assinando a identidade de cada um dos dois em um pedaço de papel. Então ele assinou 4 vezes a primeira assinatura e então ele põe a outra embaixo, a próxima assinatura e outra embaixo. Então você viu 4 assinaturas, e então a mão de Deus Pai me apresentou o pedaço de papel e ele disse, eles são dessa forma.
Deus duplicou Moisés e Elias no corpo físico do profeta semelhante a Moisés, Dr. David Wood. Por isso, ele é o ministério desses dois profetas da Bíblia. E continua. Então, um pode fechar o céu, então comandar a nuvem de Deus para vir. Deus, o seu amigo, para vir a ele, e ao outro faz a mesma coisa. Aqui fala de Moisés e de Elias, que estão conectados pelo Espírito Santo no corpo físico do profeta semelhante a Moisés, de Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Copiei a mensagem do profeta semelhante a Moisés, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Dr. David Wood, vídeo, visão das duas oliveiras e a guerra nuclear, de 5/12/2019. Observação, os textos negritados nos parênteses são do escritor. Fica assim. O profeta Elias de Malaquias capítulo 4, versículo 5, em corpo espiritual, e Moisés em corpo glorificado estão conectados pelo Espírito Santo no corpo físico do profeta semelhante a Moisés, Dr. David Wood, conforme Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Ele é a boca dos dois profetas, é o líder em ação do ministério dos dois profetas antigos do Senhor, as duas oliveiras que estão conectadas em um castiçal, conforme Zacarias capítulo 4, versículo 2 a 14. Então, são três profetas vivos, Moisés, Elias, Dr. David Wood. Este último apresenta e representa os dois primeiros publicamente.